Olá, eu sou o Magister e nosso assunto de hoje são os operadores lógicos. Em nosso encontro sobre tabelas verdade e lógica booleana, vimos 3 operadores: a negação, a conjunção e a disjunção. A conjunção é verdadeira para a interseção do conjunto de coisas que são x com o conjunto de coisas que são y. A disjunção é verdadeira para a união dos dois conjuntos, e a negação é verdadeira para o conjunto complementar. Estas 3 operações são extremamente importantes, mas elas não são as únicas. A conjunção e a disjunção têm 2 argumentos, enquanto a negação tem um só. A quantidade de operadores possíveis depende da quantidade de argumentos. Com um argumento, a tabela verdade terá 2 elevado a 1 linhas, e será possível criar 2 elevado a 2 operadores. Com 2 argumentos, a tabela verdade terá 4 linhas, 2 elevado a 2, e será possível criar 16 operadores, 2 elevado a 4. Mas quando criamos todas as tabelas verdades possíveis com um argumento, vemos que apenas a operação de negação é interessante. O caso muda quando construímos todos os operadores possíveis com 2 argumentos. É claro que a conjunção e a disjunção são extremamente importantes e aparecem aqui em vermelho. 2 outros operadores, a implicação, representada por uma seta, e a equivalência, representada por uma seta dupla, também aparecem destacados em vermelho. Os operadores que coloquei em azul, XOR, NOR e NAND, têm uso mais restrito. O restante tipicamente não é utilizado. O operador de implicação material merece destaque. Vimos que na antiguidade, silogismos permitiam deduções com proposições hipotéticas do tipo: se vê um homem, então vê a mortal. Evidentemente, é extremamente útil se algum operador tiver o mesmo comportamento de uma proposição hipotética. Este operador ligaria o antecedente ao consequente e, em conjunto com a premissa de que o antecedente é verdadeiro, permitiria concluir o consequente. Este operador é a implicação material. Vamos ver como ele se comporta. Digamos que estamos falando, por exemplo, de uma rocha. É falso que uma rocha é um homem, e também é falso que ela é mortal. Mas essa situação não invalida a implicação, e ela é considerada verdadeira. Se estamos falando de um cachorro, é falso que ele é um homem, embora seja verdadeiro que ele é mortal. Novamente, essa situação não invalida a implicação e ela é considerada verdadeira. Uma situação diferente ocorreria se encontrássemos um homem, que chamaremos de Duncan, que por acaso fosse imortal. Nesse caso, é verdadeiro que Duncan é homem, mas é falso que ele é mortal. A existência de Duncan provaria que a implicação é falsa. Finalmente temos a situação em que encontramos Sócrates, que é ao mesmo tempo mortal e homem. Obviamente, essa situação não invalida a implicação, e ela é considerada verdadeira. De muitas formas, a implicação material se comporta como uma proposição hipotética do tipo se, então. De fato, ela é o único operador que é um candidato sério para representar uma proposição hipotética. Infelizmente, se a pergunta é: a implicação material funciona exatamente como uma proposição hipotética? A resposta é não. Por exemplo, ninguém vai aceitar a proposição hipotética de que, se a Lua é feita de queijo, então a Terra é plana. No entanto, como o antecedente é falso e o consequente verdadeiro, a tabela verdade nos diz que essa implicação material é verdadeira. Aceitar isso e aprender a trabalhar com a implicação material em vez de proposições hipotéticas é uma das coisas mais difíceis para o iniciante em lógica. Talvez fique mais fácil pensar na implicação material em termos de uma operação composta que é equivalente a ela. A fórmula não x ou y tem exatamente a mesma tabela verdade. Se x é verdadeiro, não x é falso. E a única maneira dessa fórmula ser verdadeira é se y é verdadeiro. Da mesma maneira que a implicação material, essa fórmula nos permite deduzir y no caso de x ser verdadeiro. A possibilidade de uma forma complexa ter exatamente a mesma tabela verdade de um operador é extremamente importante. Mais cedo citei os operadores XOR e NAND como tendo utilidade, mas sendo menos importantes. XOR funciona como adjunção,
mas se os dois argumentos forem simultaneamente verdadeiros, o resultado é falso. Este operador funciona como uma escolha forçada em que somente um dos dois argumentos pode ser verdadeiro. O operador NAND funciona de modo exatamente o contrário ao da conjunção, sendo verdadeiro quando a conjunção é falsa e vice-versa. O operador SHOR pode ser simulado por essa função complexa que usa negação, disjunção e conjunção. Basta que usemos as operações da álgebra booleana para comprovar isso. O caso do operador NAND é ainda mais simples, consistindo apenas na negação da conjunção. Já que estamos falando de equivalências entre operadores e fórmulas complexas, é uma boa hora de introduzir o operador de equivalência material, também conhecido como bicondicional. Este operador é muito usado quando queremos exprimir uma definição. Dizemos que n é par se somente C n é divisível por 2. Tomemos a expressão n é par como x e n é divisível por 2 como y. É fácil ver que n é par implica que n é divisível por 2 e que n é divisível por 2 implica que n é par. Se construirmos a tabela verdade dessa fórmula complexa, podemos ver que ela é exatamente igual à do operador de equivalência material. Com todas essas equivalências, podemos nos perguntar quantos operadores precisaríamos para montar todos os outros. Se escolhermos bem, bastam 2. As escolhas mais comuns são a conjunção juntamente com a negação e a implicação material em conjunto com a negação. Em uma equivalência extremamente importante, a negação da conjunção das negações é exatamente igual à disjunção. Uma vez que tenhamos montado a disjunção, é trivial gerar a implicação material. Por outro lado, com a implicação material e a negação, podemos facilmente simular a disjunção. Uma vez construída a disjunção, temos que a negação da disjunção das negações é exatamente igual à conjunção. Existem várias situações em que os lógicos desejam trabalhar com uma pequena quantidade de operadores. Nessas situações, eles invariavelmente escolhem uma das duplas acima. Assim, a familiaridade dessas equivalências pode ser fundamental para a compreensão de um determinado texto lógico. Na verdade, se escolhermos muito bem, basta um único operador. Esse é o caso do conector de Sheffer, que nada mais é do que o operador NAND. Usando fórmulas compostas com esse operador, podemos simular a tabela verdade da negação, da conjunção, da disjunção, da implicação e de todos os outros operadores. Infelizmente, uma lógica como essa é ilegível para a esmagadora maioria dos seres humanos e não é usada nos trabalhos dos lógicos. No entanto, ela é extremamente importante na criação de circuitos digitais para a manufatura de computadores, onde a questão de clareza é irrelevante. Qualquer pessoa interessada em um estudo mais sério da lógica precisa se familiarizar com esses 5 operadores e suas notações. Infelizmente, não existe um padrão de notação universalmente aceito, e cada operador pode ser representado de várias maneiras. As maneiras mais comuns de representar a conjunção são com o uso de um E comercial, do ponto de multiplicação, ou de uma letra E estilizada que lembra o acento circunflexo. Para a disjunção, normalmente se usa o sinal de adição ou o sinal da conjunção de cabeça para baixo, lembrando a letra V. A negação tem uma variedade incrível, sendo representada por um traço, um sinal de tio, uma quina ou o sinal de exclamação, entre outras formas. A implicação é representada usualmente por uma seta ou pelo sinal de contém, enquanto na equivalência é usada a seta dupla ou 3 pequenas linhas paralelas. Para que uma pessoa domine qualquer assunto, é sempre necessário que ela se familiarize e até decore os aspectos menos interessantes da matéria. Para muitos, o vídeo de hoje será um dos mais áridos de todos os nossos encontros, mas eu recomendo fortemente que vocês retornem a ele à medida que avancemos em nossos estudos. Depois de termos examinado as técnicas que surgiram a partir do conceito de valor-verdade, vamos agora examinar outra ideia fundamental para a lógica moderna, a dos sistemas formais. Nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, ajuda muito.